O Evangelho de Filipe. Converte. Um hebreu faz um hebreu, e tal pessoa é chamada de convertido. Um convertido não faz um convertido. Algumas pessoas são como são, e fazem com que outras gostem delas, enquanto outras, 52, simplesmente são. Herdando os vivos e os mortos. Um escravo busca apenas ser livre e não busca a propriedade do Senhor. Para um filho não basta ser filho, mas o filho reivindica a herança do pai. Os herdeiros dos mortos estão mortos e o que eles herdam está morto. Os herdeiros dos vivos estão vivos e herdam tanto os vivos quanto os mortos. Os mortos não herdam nada, pois como um morto poderia herdar? Se uma pessoa morta herda os vivos não morrerão e os mortos voltarão à vida. Jesus, gentios, cristãos. Um gentio não morre, nunca tendo vivido para morrer. Aquele que acreditou na verdade está vivo, mas essa pessoa corre o risco de morrer apenas por estar viva. Desde que Cristo veio, o mundo foi criado, as cidades foram embelezadas e os mortos foram sepultados. Quando éramos hebreus éramos órfãos, tínhamos apenas uma mãe, mas quando nos tornamos cristãos tínhamos um pai e uma mãe. Semeando e colhendo. Quem semeia no inferno colhe no verão. O inverno é o mundo, o verão é o outro reino eterno. Semeamos no mundo para colher no verão. E por isso não devemos orar no inverno. Do inverno vem o verão. Se alguém colher no inverno, a pessoa não colherá realmente, mas arrancará as plantas jovens, e essas não produzem uma safra. O campo dessa pessoa é estéril não apenas agora, mas também no sábado. Cristo veio. Cristo veio, 53, para comprar alguns, salvar alguns, redimir alguns. Ele comprou estranhos e os tornou seus, e trouxe de volta os seus, os quais havia posto por sua própria vontade como um depósito. Não apenas quando apareceu, ele depositou a alma por sua própria vontade, mas desde o início do mundo ele deu a alma, para o momento certo, de acordo com a sua vontade. Então ele saiu para pegá-lo de volta, uma vez que havia sido colocado como um depósito. Ele havia caído nas mãos de ladrões e tinha sido roubado, mas ele o salvou. E ele redimiu os bons e os maus do mundo. Luz e escuridão. Luz e escuridão, vida e morte, direita e esquerda são irmãos um do outro e inseparáveis. Por isso os bons não são bons, os maus não são maus, a vida não é vida, a morte não é morte. Cada um se dissolverá em sua natureza original, mas o que é superior ao mundo não pode ser dissolvido, pois é eterno. Palavras e nomes. Os nomes das coisas mundanas são totalmente enganosos, pois convertem o coração do que é real para o que é irreal. Quem ouve a palavra Deus não pensa no que é real, mas sim no que é irreal. Assim também com as palavras Pai, Filho, Espírito Santo, vida, luz, ressurreição, igreja e tudo mais. As pessoas não pensam no que é real, mas no que é irreal, embora as palavras se refiram ao que é real. As palavras, que são ouvidas pertencem a este mundo, não seja, 54, enganado. Se as palavras pertencessem ao reino eterno, nunca seriam pronunciadas neste mundo, nem designariam coisas mundanas. Eles se referem ao que está no reino eterno. O nome do Pai. Apenas um nome não é pronunciado no mundo, o nome que o Pai deu ao Filho. É o nome acima de tudo, é o nome do Pai. Pois o Filho não teria se tornado Pai se não tivesse posto o nome do Pai. Aqueles que têm este nome o entendem, mas não o falam. Quem não tem, nem consegue entender. Verdade. A verdade trouxe nomes no mundo para nós, e ninguém pode se referir à verdade sem nomes. A verdade é uma em muitas, por nossa causa, para nos ensinar sobre a unidade, no amor, por meio de muitos. As réguas. Os governantes queriam enganar as pessoas, pois viram que as pessoas têm afinidade com o que é realmente bom. Eles pegaram os nomes dos bons e os designaram para o que não é bom, para enganar as pessoas com nomes e vincular os nomes ao que não é bom. Então, como se estivessem fazendo um favor às pessoas, pegaram nomes do que não é bom e transferiram para o bem, a seu modo de pensar. Pois eles desejavam pegar pessoas livres e escravizá-las para sempre. As forças. Existem forças que fazem favores às pessoas. Eles não querem que as pessoas venham para a salvação, mas querem que sua própria existência continue. Pois se as pessoas vierem para a salvação, o sacrifício parará. E os animais não serão oferecidos. 55. As forças. Na verdade, aqueles a quem os sacrifícios eram feitos eram animais. Os animais foram oferecidos vivos e, após serem oferecidos,
morreram. Mas um ser humano foi oferecido a Deus morto, e o ser humano voltou à vida. Cristo trouxe pão. Antes da vinda de Cristo, não havia pão no mundo, assim como o paraíso, onde Adão viveu, tinha muitas árvores para alimentação animal, mas nenhum trigo para alimentação humana, e as pessoas comiam como animais. Mas quando Cristo, o humano perfeito, veio, ele trouxe pão do céu, para que os humanos pudessem ser alimentados com comida humana. Os governantes e o Espírito Santo. Os governantes pensaram que fizeram tudo o que fizeram por sua própria força e vontade, mas o Espírito Santo estava secretamente realizando tudo por meio deles pela vontade do Espírito. Semeando e colhendo a verdade. A verdade, que existe desde o início, é semeada em todos os lugares, e muitos a veem sendo semeada, mas poucos a veem sendo colhida. Maria grávida. Alguns disseram que Maria engravidou do Espírito Santo. Eles estão errados e não sabem o que estão dizendo. Quando uma mulher engravidou de outra mulher, Maria é a virgem que nenhum dos poderes profanou. Isso é muito repugnante para os hebreus, que são os apóstolos e pessoas apostólicas. Esta virgem a quem nenhum dos poderes contaminou, deseja que os poderes se contaminem. Meu Pai. O mestre não teria dito, meu Pai que está nos céus, se ele também não tivesse outro pai. Ele simplesmente teria dito, meu Pai. Tire de cada casa. O mestre disse aos discípulos, tirem algo, 56, de cada casa e tragam para a casa do Pai, mas não roubem enquanto estiverem na casa do Pai e tirem algo. Jesus é um nome oculto. Jesus é um nome oculto, Cristo é um nome revelado. O nome Jesus não existe em nenhuma outra língua, mas ele é chamado pelo nome de Jesus. A palavra para Cristo em siríaco é Messias e em grego é Christos, e da mesma forma todas as outras pessoas têm uma palavra para isso em sua própria língua. Nazareno é a forma revelada do nome oculto. Cristo tem tudo. Cristo tem tudo dentro de si, seja humano, anjo ou mistério, e o Pai. Cristo ressuscitou e morreu. Aqueles que dizem que o Mestre primeiro morreu e depois ressuscitou estão errados, pois ele primeiro ressuscitou e depois morreu. Se alguém não ressuscitou primeiro, essa pessoa não morreria. Como Deus vive, aquele seria de o precioso no inútil. Ninguém esconderia algo valioso e precioso em um recipiente valioso, mas incontáveis somas são comumente mantidas em um recipiente que vale apenas 1 centavo. O mesmo ocorre com a alma. É algo precioso e aconteceu em um corpo sem valor. Nu e não nu. Algumas pessoas têm medo de ressuscitar dos mortos nus e, por isso, desejam ressurgir na carne. Eles não sabem que são os que vestem a carne, que estão nus. Aqueles que podem tirar não estão nus. A carne, e o sangue, não herdarão o reino de Deus. O que é essa carne que não, 57, herdará? É o que estamos vestindo. E o que é essa carne o que vai herdar? É a carne e o sangue de Jesus. Por isso ele disse, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem vida interior. O que isto significa? Sua carne é a palavra e seu sangue é o Espírito Santo. Quem os recebeu tem comida, bebida e roupas. E também discordo de outros que dizem que a carne não surgirá. Ambas as visões estão erradas. Você diz que a carne não vai surgir? Então me diga o que vai surgir, para que possamos saudá-lo. Você diz que é o Espírito na carne e também a luz na carne? Mas o que está na carne é a palavra, e o que você está falando nada mais é do que carne. É necessário surgir neste tipo de carne, pois tudo existe nela. Neste mundo, quem usa roupas é superior às roupas. No reino dos céus, as roupas são superiores às de quem as usa. Batismo é unção. Pela água e pelo fogo, todo este reino é purificado, o visível pelo visível, o oculto pelo oculto. Algumas coisas estão ocultas pelo visível. Há água dentro da água, há fogo dentro do óleo da unção. Jesus enganou a todos. Jesus enganou a todos, pois ele não parecia ser como era, mas apareceu para ser visto. Ele apareceu para todos. Ele apareceu para o grande como o grande. Ele apareceu para o pequeno como o pequeno. Ele apareceu, 58, para os anjos como um anjo e para os humanos como um humano. Por isso sua palavra foi escondida de todos. Alguns olharam para ele e pensaram que se viam. Mas quando ele apareceu aos seus discípulos em glória na montanha, ele não era pequeno. Ele ficou ótimo. Ou melhor, ele engrandeceu os discípulos, para que pudessem vê-lo em sua grandeza. Oração de ação de graças.
Ele disse naquele dia na oração de agradecimento: Vós que unistes a luz perfeita com o Espírito Santo, une os anjos também conosco, como imagens. O Cordeiro. Não despreze o Cordeiro, pois sem ele ninguém poderia ver o Rei. Encontrando o Rei, ninguém pode encontrar o Reino. Filhos do humano perfeito. A pessoa celestial tem mais filhos do que a terrena. Se os filhos de Adão são numerosos, mas morrem, quanto mais numerosos são os filhos do ser humano perfeito, que não morrem, mas nascem continuamente. Um pai produz filhos, mas um filho não pode produzir filhos. Aquele que acabou de nascer não pode ser pai. Em vez disso, uma criança obtém irmãos e irmãs, não filhos. Todos os que nascem no mundo nascem da natureza, e os demais se nutrem de onde nascem. As pessoas são nutridas pela promessa do lugar celestial. Se fossem da boca de onde vem a palavra, 59, seriam nutridos pela boca e seriam perfeitos. Os perfeitos concebem e dão à luz através de um beijo. É por isso que também nos beijamos. Nós concebemos da graça uns dos outros. 3 mulheres chamadas Maria. 3 mulheres sempre caminhavam com o Mestre: Maria sua mãe, sua irmã e Maria de Magdala, que é chamada de sua companheira. Pois Maria é o nome de sua irmã, sua mãe e sua companheira. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai e Filho são nomes simples, Espírito Santo é um nome duplo. Eles estão em toda parte, acima e abaixo, no oculto e no visível. O Espírito Santo está no visível, e então está abaixo, e o Espírito Santo está no oculto e, então, está acima. O Espírito Santo e as forças do mal. As forças do mal servem aos santos, pois eles foram cegados pelo Espírito Santo a pensar que estão ajudando o seu próprio povo, quando na verdade estão ajudando os santos. Então, um discípulo certa vez pediu ao Mestre algo do mundo, e ele disse: peça a sua mãe, e ela lhe dará algo de outro reino. Sabedoria e sal. Os apóstolos disseram aos discípulos que toda a nossa oferta seja provida com sal, pois eles chamavam de sal sabedoria. Sem ele, uma oferta é inaceitável. A sabedoria é estéril, sem filhos, e por isso ela é chamada a coluna de sal. Sempre que o Espírito Santo 60, e ela tem muitos filhos. Pai e filho. As posses de um pai pertencem a seu filho. Enquanto a criança for pequena, ela não terá o que pertence a ela. Quando a criança crescer, o pai entregará todos os seus bens. O perdido. Aqueles que se extraviaram, que são descendentes do Espírito, também se extraviaram por causa do Espírito. Assim, de um só Espírito, o fogo arde e o fogo se extingue. Sabedoria e sabedoria da morte. Existe Eshamot e existe Eshimot. Eshamot é simplesmente sabedoria, mas Eshimot é a sabedoria da morte, isto é, a sabedoria que conhece a morte, que é chamada de pouca sabedoria. Animais domesticados e selvagens. Alguns animais são domesticados, como o touro, o burro e outros semelhantes, enquanto outros são selvagens e vivem na selva. As pessoas aram os campos com animais domesticados e, como resultado, as pessoas são alimentadas, juntamente com os animais, sejam eles domesticados ou selvagens. Da mesma forma, o ser humano perfeito ara com poderes domesticados e prepara tudo para existir. Assim, todo lugar tem estabilidade, bem e mal, direita e esquerda. O Espírito Santo cuida de tudo e governa todos os poderes, sejam eles domesticados ou selvagens e soltos. Pois o Espírito está resolvido a encurralá-los, para que não possam escapar, mesmo que eles desejem. Adão e Caim, o criado era nobre, e você esperaria que seus filhos fossem 61 nobres. Se ele não tivesse sido criado, mas sim concebido, você esperaria que sua descendência fosse nobre. Mas, na verdade, ele foi criado e então produziu uma prole. E que nobreza é essa? Primeiro veio o adultério, depois o assassinato. Um nasceu de adultério, pois era filho da serpente. Ele se tornou um assassino, como seu pai, e matou seu irmão. Cada ato sexual entre pessoas diferentes é adultério. Deus o tintureiro. Deus é um tintureiro. Assim como as tintas boas, ditas tintas genuínas, se dissolvem no que nelas está tingido, também aqueles a quem Deus tinge se tornam imortais por meio de suas cores, pois suas tinturas são imortais. E Deus os mergulha para serem mergulhados na água. Vendo
As pessoas não podem ver nada do que realmente é sem se tornarem semelhantes. Não é assim com as pessoas no mundo, que veem o sol sem se tornar o sol e veem o céu e a terra e tudo mais sem se tornar eles. Em vez disso, no reino da verdade, você viu coisas ali e se tornou essas coisas. Viu o Espírito e se tornou Espírito. Viu Cristo e se tornou Cristo. Viu o Pai, e se tornará Pai. Aqui, no mundo, você vê tudo, mas não vê a si mesmo, mas naquele reino você se vê e se tornará o que vê. Fé e amor. A fé recebe, o amor dá, ninguém pode, 62, receber, sem fé e ninguém pode dar sem amor. Portanto, para receber, temos fé e para amor, damos. Se alguém dá sem amor, essa pessoa não obtém nenhum benefício do que foi dado. Qualquer pessoa que recebe algo, mas não recebe o Senhor, ainda é hebreu. Nomes de Jesus. Os apóstolos que vieram antes de nós usaram os nomes Isos Nasraios Messias, que significa Jesus, o Nazoreano, o Cristo. O último nome é Cristo, o primeiro nome é Jesus, o nome do meio é o Nazareno. Messias tem dois significados, Cristo e medido. Em hebraico, Jesus significa redenção. Nazara significa verdade e, portanto, o Nazareno significa verdade. Cristo foi medido, assim o Nazareno e Jesus foram medidos. Uma pérola na lama. Se uma pérola for lançada na lama, ela não perderá seu valor, e se for ungida com bálsamo, ela não aumentará seu valor. É sempre precioso aos olhos de seu dono. Da mesma forma, os filhos de Deus são preciosos aos olhos do Pai, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida. O nome cristão. Se você disser eu sou judeu, ninguém se moverá. Se você disser, eu sou romano, ninguém ficará incomodado. Se você disser, eu sou grego, bárbaro, escravo, livre, ninguém ficará incomodado. Se você disser, eu sou cristão, o mundo ficará abalado. Que eu receba aquele, cujo nome o mundo não suporta ouvir. Deus é um devorador de homens. Deus é comedor de homens, 63, e assim os humanos são sacrificados a ele. Antes de os humanos serem sacrificados, os animais eram sacrificados, porque aqueles a quem eles eram sacrificados não eram deuses. Vasos de vidro e cerâmica. Vasos de vidro e cerâmica são feitos a fogo. Se os vasos de vidro se quebram, eles são refeitos, pois foram feitos através da respiração. Mas se os vasos de cerâmica se rompem, eles são destruídos, pois foram feitos sem respiração. Um burro girando uma pedra de moinho. Um burro girando uma pedra de moinho caminhou 100 milhas. Quando foi solto, ele se encontrou no mesmo lugar. Algumas pessoas viajam longas distâncias, mas não chegam a lugar nenhum. Ao cair da noite, eles não viram cidades ou vilas, nada feito pelo homem ou natural, nenhum poder ou anjos. Essas pessoas miseráveis trabalharam em vão. A Eucaristia é Jesus. A Eucaristia é Jesus. Em siríaco, é chamado de parizata, que significa aquilo que está espalhado. Pois Jesus veio para crucificar o mundo. Tidioquizof Levi. O mestre começou a atingir Levi, pegou 72 panos coloridos e os jogou em um tanque. Ele os tirou e todos eram brancos. Ele disse, então o Filho da Humanidade veio como um tintureiro. Sabedoria é Maria de Magdala. A sabedoria, que é chamada de estéril, é a mãe dos anjos. A companheira do Salvador é Maria de Magdala. O Salvador a amava mais do que todos os discípulos, e ele a beijava frequentemente na boca. Os outros discípulos, 64, disseram-lhe, por que você a ama mais do que a todos nós? O Salvador respondeu e disse-lhes, porque não te amo como ela. Se um cego e aquele que pode ver estão nas trevas, eles são mesmo. Quando a luz vier, aquele que pode ver verá a luz, e o cego ficará nas trevas. Aquele que é. O mestre disse, bênçãos para aquele que existe antes de vir a existir. Pois quem é, foi e será. Seres humanos e animais. A superioridade do ser humano não é aparente à vista, mas reside no que está oculto. Consequentemente, eles são dominantes sobre os animais que são mais fortes do que eles e maiores de maneiras aparentes e ocultas. Assim, os animais sobrevivem. Mas quando os seres humanos os deixam, os animais se matam e se devoram. Os animais comeram uns aos outros porque não encontraram nenhum outro alimento. Agora, porém, eles têm comida, porque o homem lavra o solo. Descendo na água,
Qualquer pessoa que desce na água e sobe sem receber nada e diz, eu sou um cristão, pegou o nome emprestado. Mas quem recebe o Espírito Santo tem o nome como um presente. Um presente não precisa ser devolvido, mas o que foi emprestado deve ser pago. É assim que acontece conosco, quando um de nós vivencia um mistério. Casamento. O mistério do casamento é grande. Sem ele, o mundo não existiria. A existência de o mundo depende de pessoas, e a existência de pessoas depende de casamento. Então pense no poder da pura relação sexual, embora a sua imagem, 65, esteja contaminada. Espíritos imundos. Os espíritos imundos têm forma masculina e feminina. Os machos fazem sexo com almas que têm a forma feminina, e as fêmeas se divertem promiscuamente com as almas que têm a forma masculina. As almas não podem escapar deles se os espíritos os agarrarem, a menos que recebam o poder masculino ou feminino do noivo e da noiva. Estes são recebidos da câmara nupcial espelhada. Quando as mulheres tolas veem um homem sozinho, elas saltam sobre ele, acariciam-no e o puluem. Da mesma forma, quando homens tolos veem uma bela mulher sozinha, eles a seduzem e a violam para poluí-la. Mas quando eles veem marido e mulher juntos, as mulheres não podem fazer avanços sobre o homem e os homens não podem fazer avanços sobre a mulher. Da mesma forma, se a imagem e o anjo estão unidos, ninguém pode ousar fazer avanços sobre o homem ou a mulher. Quem deixa o mundo? Quem deixa o mundo não pode mais ser retido como se ainda estivesse no mundo. Essa pessoa está claramente além do desejo e do medo, é dominante. E está acima da inveja. Se essa pessoa é agarrada e sufocada, como essa pessoa pode escapar dos grandes poderes de agarramento? Como pode essa pessoa esconder-se deles? Alguns dizem, somos fiéis, para que possam escapar, 66, dos espíritos imundos e demônios. Pois se eles tivessem o Espírito Santo, nenhum espírito impuro poderia agarrá-los. Não tema a carne e não a ame. Se você teme a carne, ela o dominará. Se você ama a carne, ela irá engoli-lo e estrangulá-lo. Este mundo, a ressurreição e o meio. Uma pessoa está neste mundo ou na ressurreição, ou no lugar do meio. Que eu não seja encontrado lá. Neste mundo existe o bem e o mal, mas o bem do mundo não é realmente bom e o mal do mundo não é realmente mal. Depois desse mundo, existe o mal que é realmente mal, isso é chamado de meio. O meio é a morte. Enquanto estivermos neste mundo, devemos adquirir a ressurreição, para que, quando tirarmos a carne, possamos ser encontrados em repouso e não vagar pelo meio. Pois muitos se perdem no caminho. Vontade e ação. É bom deixar o mundo antes de pecar. Alguns não têm vontade nem força para agir. Outros, mesmo que tenham vontade, não fazem nenhum bem a si próprios, porque não agiram. E se eles não tiverem vontade, a retidão está além de seu alcance. Em qualquer caso, sempre se resume à vontade, não à ação. Visão do inferno. Em uma visão, uma pessoa apostólica viu pessoas que estavam trancadas em uma casa de fogo, amarradas com correntes de fogo e jogadas no fogo, por causa de falsa fé. Foi dito, eles podem ter salvado suas almas, mas eles não queriam, então eles receberam este lugar de punição chamado 67. As trevas externas. Água e fogo. A alma e o espírito surgiram da água e do fogo. O atendente da câmara nupcial nasceu da água, do fogo e da luz. O fogo é crisma. A luz é fogo. Não me refiro ao fogo comum, que não tem forma, mas a outro fogo, que é branco puro na aparência, lindamente brilhante e transmitindo beleza. Verdade e nudez. A verdade não veio ao mundo nua, mas em símbolos e imagens. O mundo não pode receber a verdade de nenhuma outra maneira. Há renascimento e uma imagem de renascimento, e é por meio dessa imagem que se deve renascer. Que imagem é essa? É a ressurreição. A imagem deve surgir através da imagem. Por meio dessa imagem, a câmara nupcial e a imagem devem se aproximar da verdade. Isso é restauração. Aqueles que recebem o nome de Pai, Filho e Espírito Santo e os aceitam devem fazer isso. Se alguém não os aceitar, o nome também será tirado dessa pessoa. Uma pessoa os recebe no crisma com o óleo do poder da cruz. Os apóstolos chamaram esse poder de direita e esquerda. Essa pessoa não é mais cristã, mas é Cristo. Sacramentos. O Mestre fez tudo em um mistério: batismo, crisma, Eucaristia,
redenção e câmara nupcial. O interno e o externo. Por esta razão, ele disse, eu vim para fazer o inferior, como o superior e o externo como o interno, e para uni-los. Naquele lugar, ele falou, aqui em símbolos e imagens. Aqueles que dizem, há uma pessoa celestial e uma que é superior estão errados, pois eles chamam a pessoa celestial visível, 68, de inferior e aquela a quem o reino oculto pertence superior. Seria melhor para eles falar do interior, do exterior e do exterior. Pois o mestre chamou a corrupção de escuridão mais externa, e não há nada fora dela. Ele disse, meu pai que está em segredo. Ele disse, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore a seu pai que está em segredo, isto é, aquele que está no íntimo. O que é mais íntimo é a plenitude, e não há nada mais dentro. E isso é o que eles chamam de superior. Queda e retorno à plenitude. Antes de Cristo, alguns vieram de um reino que não podiam reentrar e foram para um lugar de onde ainda não podiam sair. Então Cristo veio. Aqueles que entraram ele trouxe para fora, e aqueles que saíram ele trouxe. Quando Eva estava em Adão. Quando Eva estava em Adão, não havia morte. Quando ela se separou dele, a morte veio. Se Xi entrar nele novamente e ele abraçar, a morte deixará de existir. Por que você me abandonou? Meu Deus, por que, Senhor, você me abandonou? Ele falou essas palavras na cruz, pois ele havia deixado aquele lugar. Carne verdadeira, o Mestre, foi concebido do que é imperecível, por meio de Deus. O Mestre ressuscitou, dentre os mortos, mas ele não veio a ser como era. Em vez disso, seu corpo era completamente perfeito, era de carne, e esta carne era a verdadeira carne. Nossa carne não é a verdadeira carne, mas apenas uma imagem da verdadeira. 69. A câmara do casamento. Os animais não têm câmara nupcial, nem escravos ou mulheres contaminadas. A câmara nupcial é para homens livres e virgens. Batismo. Nós nascemos de novo por meio do Espírito Santo e fomos concebidos por meio de Cristo no batismo com dois elementos. Somos ungidos pelo Espírito e, quando fomos concebidos, estávamos unidos. Ninguém pode se ver na água ou em um espelho sem luz, nem você pode se ver na luz sem água ou espelho. Portanto, é necessário batizar com dois elementos, luz e água, e luz é crisma. O templo em Jerusalém. Havia 3 estruturas para sacrifícios em Jerusalém. Um se abria para o oeste e era chamado de lugar santo, um segundo se abria para o sul e era chamado de Santo dos Santos, o terceiro se abria para o leste e era chamado de Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. O lugar santo é o batismo, o Santo dos Santos é a redenção, o Santo dos Santos é a câmara nupcial. O batismo envolve ressurreição e redenção, e a redenção está na câmara nupcial. A câmara nupcial está dentro de um reino superior ao qual pertencemos, e você não pode encontrar nada como isso. Estes são os que adoram, em espírito e em verdade, pois não adoram, em Jerusalém. Há pessoas em Jerusalém que adoram, em Jerusalém e aguardam, os mistérios, chamados, o Santo, dos Santos, cuja cortina, dos quais, foi rasgada. Nossa câmara nupcial é a imagem da câmara nupcial, 70, acima. Por isso a cortina se rasgou de alto a baixo, pois algumas pessoas de baixo tiveram que subir. Vestido a luz. Os poderes não podem ver aqueles que colocaram a luz perfeita e não podem apreendê-los. Acende-se a luz do mistério da união. União na câmara nupcial. Se a fêmea não tivesse se separado do macho, a fêmea e o macho não teriam morrido. A separação entre homem e mulher foi o início da morte. Cristo veio para curar a separação que existia desde o início e reunir os dois, a fim de dar vida aos que morreram por separação e uni-los. Uma mulher está unida a seu marido na câmara nupcial, e aqueles que estão unidos na câmara nupcial não serão separados novamente. É por isso que Eva se separou de Adão, porque ela não se uniu a ele na câmara nupcial. Alma de Adão. A alma de Adão veio de uma respiração. O companheiro da alma é o espírito, e o espírito dado a ele é sua mãe. Sua alma foi tirada dele e substituída por espírito. Quando ele estava unido ao espírito, ele pronunciava palavras superiores aos poderes, e os poderes o invejavam. Eles o separaram de seu companheiro espiritual. Escondido. Câmara nupcial. Jesus no Jordão. Jesus revelou-se, no
Rio Jordão como a plenitude do reino dos céus. Aquele, concebido, antes de todos, 71, foi concebido novamente. O ungido antes foi ungido novamente. Aquele que redimiu outros. O mistério do nascimento virginal. É necessário proferir um mistério. O Pai de todos se uniu à Virgem que desceu e o fogo brilhou sobre ele. Naquele dia, aquele revelou a grande câmara nupcial, e assim seu corpo passou a existir. Naquele dia, ele saiu da câmara nupcial como alguém nascido de um noivo e uma noiva. Então Jesus estabeleceu tudo dentro dela, e é apropriado para cada um dos discípulos entrar em seu descanso. Os nascimentos de Adão e Cristo. Adão veio de duas virgens, o Espírito e a Virgem Terra. Cristo nasceu de uma virgem para corrigir a queda que ocorreu no início. Duas árvores no paraíso. Existem duas árvores crescendo no paraíso. Um produz animais, e o outro produz pessoas. Adão comeu da árvore que produz animais e ele se tornou um animal e deu à luz animais. Como resultado, os filhos de Adão adoram animais. A árvore, cujo fruto ele comeu, é a árvore do conhecimento e, por isso, os pecados aumentaram. Se ele tivesse comido fruto da outra árvore, o fruto da árvore da vida, que produz pessoas, deuses adorariam pessoas. Assim como, no paraíso, Deus criou as pessoas, para que as pessoas, 72, possam criar Deus. Também neste mundo as pessoas fazem deuses e adoram o que criaram. Seria mais apropriado que os deuses adorassem as pessoas. Conquistas. A verdade é que as realizações de uma pessoa dependem das habilidades dessa pessoa e, por isso, nos referimos às realizações como habilidades. Entre essas realizações estão os filhos de uma pessoa, e eles surgem de um tempo de descanso. Agora, as habilidades de uma pessoa se expressam no que ela realiza, e o descanso é claramente encontrado nas crianças. Você verá que isso também se aplica à imagem. Estas são as pessoas feitas à imagem, que realizam coisas por meio de sua força e geram filhos por meio do descanso. Escravos e os livres. Neste mundo, os escravos servem ao livre. No reino dos céus, os livres servirão aos escravos e os atendentes da câmara nupcial servirão aos convidados do casamento. Os atendentes da câmara nupcial têm apenas um nome, que é descanso. Quando estão juntos, não precisam de outra forma, pois estão em contemplação, percepção. Eles são superiores. Entre aqueles em as glórias das glórias. Jesus descendo para a água, era necessário que Jesus descesse à água, a fim de aperfeiçoá-la e purificá-la. Assim também, aqueles que são batizados em seu nome, são perfeitos. Pois ele disse, assim, aperfeiçoaremos, 73, toda a justiça. Ressurreição e batismo. As pessoas que dizem que primeiro morrerão e depois surgirão estão erradas. Se eles não receberem a ressurreição primeiro, enquanto estiverem vivos, eles não receberão nada quando morrerem. Assim é dito sobre o batismo, grande é o batismo, pois se as pessoas o receberem, elas viverão. José o carpinteiro. O apóstolo Filipe disse, José, o carpinteiro, plantou um jardim porque precisava de madeira para seu comércio. Ele é quem fez a cruz das árvores que plantou, e sua própria descendência pendurou no que ele plantou. Sua descendência foi Jesus e o que ele plantou foi a cruz. A árvore da vida, porém, está no meio do jardim. É uma oliveira e dela vem o crisma, e do crisma vem a ressurreição. Este mundo come cadáveres. Este mundo come cadáveres, e tudo que é comido neste mundo também morre. A verdade come a vida, e ninguém que se nutra da verdade, morrerá. Jesus veio daquele reino e trouxe comida de lá, e ele deu vida a todos que queriam, para que eles não morressem. Deus planta o paraíso. Deus plantou um jardim e os humanos viviam no jardim. Existem alguns que vivem com Deus. Este jardim é onde, me dirão, coma, isto e não coma aquilo, como você, 74, deseja. É aqui que comerei de tudo, onde está a árvore do conhecimento. Essa árvore matou Adão, mas aqui a árvore do conhecimento trouxe as pessoas de volta à vida. Essa árvore era a lei. Pode dar conhecimento do bem e do mal, mas não libertou Adão do mal nem o tornou bom, e trouxe morte para aqueles que comiam dele. Pois quando foi dito, coma isto e não coma aquilo, a morte começou. Crisma é superior ao batismo. Crisma é superior ao batismo. Somos chamados de cristãos pela palavra crisma, não pela palavra batismo.
Cristo também tem seu nome de Crisma, pois o Pai ungiu o Filho ungiu os apóstolos e os apóstolos nos ungiram. Quem é ungido tem tudo: ressurreição, luz, cruz, Espírito Santo. O Pai deu tudo isso para a pessoa na câmara nupcial, e a pessoa aceitou. O Pai estava no Filho e o Filho estava no Pai. Este é o reino dos céus. Rindo. O Mestre expressou muito bem: alguns foram para o reino dos céus rindo, e eles saíram, rindo. Alguém disse: este é um cristão. A pessoa disse, de novo: aquele é aquele que desceu na água e subiu, como mestre de tudo. A redenção não é motivo de riso, mas a pessoa entra rindo no reino dos céus por desprezo por esses trapos. Se a pessoa despreza o corpo e o considera motivo de riso, a pessoa vai sair rindo. O mesmo ocorre com o pão, o copo e o azeite, embora existam mistérios mais elevados do que estes. Criação por meio de um erro. O mundo surgiu por engano. O Criador queria torná-lo incorruptível e imortal, mas ele falhou e não conseguiu o que esperava. Pois o mundo não é incorruptível e o Criador do mundo não é incorruptível. As coisas não são incorruptíveis, mas a descendência sim. Nada pode receber incorruptibilidade a menos que seja uma prole. E tudo o que não pode receber certamente não pode dar. Eucaristia e batismo. O copo de oração contém vinho e água, pois representa o sangue pelo qual a ação de graças é oferecida. Está cheio do Espírito Santo e pertence ao ser humano completamente perfeito. Quando bebemos, levamos para nós o ser humano perfeito. A água viva é um corpo e devemos vestir o ser humano vivo. Assim, quando alguém está prestes a entrar na água, tirar uma roupa para vestir o ser humano vivo. Gosto traz gosto. Um cavalo gera um cavalo, um humano gera humanos, uma divindade gera divindades. Assim também os noivos e as noivas vêm do noivo e noiva. Nenhum judeu, de gregos, de judeus, a cristãos, houve outra geração de pessoas, e essas, pessoas abençoadas, foram chamadas de escolhidos espirituais. 76. A verdadeira humanidade, o filho da humanidade e a descendência do filho da humanidade. Esta verdadeira geração é conhecida no mundo, e é aqui que estão os atendentes da câmara nupcial. Força e fraqueza. Neste mundo, onde a força e a fraqueza são encontradas, a união do masculino e feminino, mas no reino eterno há um tipo diferente de união. Embora nos referamos a essas coisas com as mesmas palavras, também há outras palavras que são superiores a todas as palavras pronunciadas. Estes estão acima da força. Pois existe força e existem aqueles superiores à força, e eles não são diferentes, mas iguais. Isso é incompreensível para os corações carnais. Conheça a si mesmo. Todos aqueles que têm tudo deveriam se conhecer, não deveriam. Se alguns não se conhecem, não desfrutarão do que possuem, mas aqueles que se conhecem desfrutarão de suas posses. Colocando luz. O humano perfeito não pode ser captado nem visto. O que é visto pode ser aprendido. Ninguém pode obter esta graça sem colocar luz perfeita e se tornar luz perfeita. Quem quer que acenda a luz entrará no lugar de descanso. Isso é perfeito, luz, e nós devemos nos tornar humanos perfeitos antes de deixarmos o mundo. Quem obtém tudo, mas não se separa deste mundo, não será capaz de atingir aquele reino, mas irá ir para o lugar do meio, pois aquele não é perfeito. 77. Só Jesus sabe o destino dessa pessoa. A pessoa sagrada. A pessoa sagrada é completamente sagrada, incluindo o corpo da pessoa. A pessoa santa que pega o pão consagra e faz o mesmo com o cálice ou qualquer outra coisa que a pessoa pega e consagra. Então, como a pessoa não consagraria o corpo também? A água do batismo e da morte. Quando Jesus aperfeiçoou a água do batismo, ele derramou a morte. Por isso descemos as águas, mas não a morte, para não sermos derramados no espírito do mundo. Quando sopra, chega o inverno. Quando o Espírito Santo sopra, o verão chega. Conhecimento e amor. Quem conhece a verdade é livre, e uma pessoa livre não peca, pois quem peca é escravo do pecado. A verdade é a mãe, o conhecimento é o pai. Aqueles que não se permitem pecar, o mundo chama de livres. Eles não se permitem pecar, e o conhecimento da verdade os eleva, isto é, os torna livres e superiores a todos. Mas o amor aumenta. Quem é livre pelo conhecimento é escravo por amor a quem ainda não tem liberdade de conhecimento. O conhecimento permite que eles sejam livres.
O amor nunca diz que possui algo, embora possua tudo. O amor não diz, isso é meu, ou isso é meu, mas sim, tudo o que é meu, é seu. Amor espiritual. O amor espiritual é vinho e perfume. 78. As pessoas que se ungem com ela desfrutam dela, e enquanto essas pessoas estão presentes, outras que estão por perto também aproveitam. Se as pessoas que são ungidas as deixam e vão embora, as outras que não são ungidas, mas ficam por perto, ficam presas com seu próprio mau cheiro. O samaritano não deu nada ao ferido, exceto vinho e óleo, isto é, apenas unguento. O unguento curou a ferida, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Filhos e amor. Os filhos que uma mulher gera se parecem com o homem que ela ama. Se for seu marido, eles se parecem com seu marido. Se for um amante, eles se parecem com o amante. Frequentemente, se uma mulher precisa dormir com seu marido, mas seu coração está com o amante com quem ela costuma fazer sexo, a criança que ela tem se parecerá com o amante. Portanto, você que vive com o Filho de Deus, não ame o mundo, mas ame o Mestre, para que o que você produz não se pareça com o mundo, mas se pareça com o Mestre. Sexo e espírito. Humanos fazem sexo com humanos, cavalos fazem sexo com cavalos, burros fazem sexo com burros. Membros de uma espécie fazem sexo com membros da mesma espécie. Assim também o espírito se relaciona com o espírito, a palavra se mistura com a palavra, a luz se mistura com a luz. Se você se tornar humano, um humano vai te amar. Se você se tornar espírito, o espírito se unirá a você. Se você se tornar palavra, 79, terá relações sexuais com você. Se você se tornar luz, a luz se misturará com você. Se você se tornar um dos que estão acima, os que estão acima dependerão de você. Se você se tornar um cavalo, ou burro, ou touro, ou cachorro, ou ovelha, ou algum outro animal, selvagem ou domesticado, então nem humano, nem espírito, nem palavra, nem luz podem amá-lo. Os que estão acima e os que estão dentro não podem descansar em você. E você não tem parte neles. Slavian Frei. Pessoas que são escravas contra sua vontade podem ser livres. Pessoas que são libertadas pelo favor de seu senhor e então se vendem de volta como escravas não podem ser livres novamente. Agricultura. A agricultura neste mundo depende de 4 coisas, e uma colheita é colhida e levada para o celeiro como resultado de água, terra, ar e luz. A agricultura de Deus também depende de 4 coisas: fé, esperança, amor e conhecimento. A fé é a terra em que criamos raízes. A esperança é a água com a qual nos nutrimos. O amor é o ar pelo qual crescemos. O conhecimento é a luz pela qual amadurecemos. A graça existe, de 4 maneiras. É terrestre, é celestial, o seu mais alto. Bênçãos para aquele que nunca sofre ninguém, bênçãos para aquele que nunca sofreu. 80. Uma alma. Este é Jesus Cristo. Ele veio a toda a terra e nunca colocou um peso sobre ninguém. Bênçãos para alguém como este, pois este é um ser humano perfeito. A palavra nos diz como é difícil fazer isso acontecer. Como podemos realizar tal feito? Como podemos ajudar a todos? Para começar, não se deve causar tristeza a ninguém, seja grande ou pequeno, incrédulo ou crente, e não se deve ajudar aqueles que estão bem de vida. Existem alguns que lucram ajudando os ricos. A pessoa que pratica boas ações não ajudará os ricos, pois essa pessoa não pegará qualquer coisa que possa ser desejável. Nem pode tal pessoa lhes causar tristeza, visto que essa pessoa não lhes causa problemas. Os novos ricos às vezes causam tristeza aos outros, mas a pessoa que pratica boas ações não o faz. É a maldade dessas pessoas que causa sua tristeza. A pessoa com a natureza de um ser humano perfeito dá alegria aos bons, mas algumas pessoas ficam profundamente angustiadas com tudo isso. Um chefe de família e comida. Havia um chefe de família que tinha de tudo: filhos, escravos, gado, cães, porcos, trigo, cevada, joio, forragem, óleo, carne e bolotas. O chefe de família era sábio e conhecia a comida de cada um. Ele alimentou as crianças, assado, com pão e carne. Ele alimentou os escravos, óleo e grãos. Ele alimentou o gado com cevada, joio e forragem. Ele jogou alguns ossos para os cachorros. Ele alimentou os porcos com bolotas.
81, e mingau. Assim é com os discípulos de Deus. Se eles são sábios, eles entendem o discipulado. As formas corporais não os enganarão, mas examinarão a condição da alma de cada pessoa e falarão apropriadamente com a pessoa. No mundo, muitos animais têm forma humana. Se os discípulos de Deus os identificam como porcos, eles os alimentam com bolotas. Se forem gado, eles os alimentam com cevada, joio e forragem. Se cachorros, eles jogam alguns ossos para eles. Se escravos, eles os alimentam com o que é preliminar. Se filhos, eles os alimentam com o que é completo. Criando e procriando. Existe o filho da humanidade e existe o filho da humanidade. O filho da humanidade é o mestre, e o filho da humanidade é aquele que cria por meio do filho da humanidade. O filho da humanidade recebeu de Deus a capacidade de criar. Ele também pode procriar. Aquele que recebeu a habilidade de criar é uma criatura, e aquele que recebeu a habilidade de procriar é uma prole. Quem cria não pode procriar, mas quem procria pode criar. Disse que quem cria procria, mas os descendentes são realmente criaturas, porque esses descendentes não são filhos da procriação, mas obras da criação. Quem cria trabalha abertamente e é visível. Aquele que procria, o faz, secretamente, e está escondido, pois aquele que procria, está além de toda imagem. Portanto, aquele que cria o faz abertamente, e aquele que procria, produz a prole secretamente. Casamento puro. Ninguém pode saber quando marido, 82, e esposa fazem sexo, exceto aqueles dois, pois o casamento neste mundo é um mistério para os casados. Se o casamento contaminado está oculto, quanto mais o casamento não contaminado é um verdadeiro mistério. Não é carnal, mas puro. Não pertence ao desejo, mas à vontade. Não pertence às trevas ou à noite, mas ao dia e à luz. Se o casamento for exposto, ele se tornará prostituição, e a noiva fará o papel de meretriz não apenas se estiver grávida de outro homem, mas mesmo se ela escorregar para fora de seu quarto e for vista. Que ela se mostre apenas para seu pai e sua mãe, o amigo do noivo e os atendentes do noivo. Eles podem entrar na câmara nupcial todos os dias. Mas deixe os outros ansiarem apenas por ouvir sua voz e desfrutar da fragrância de seu unguento, e que se alimentem das migalhas que caem da mesa, como cachorros. Noivos e noivas pertencem à câmara nupcial. Ninguém pode ver um noivo ou uma noiva, exceto se tornando um. Circuncisão de Abraão. Quando Abraão pôde ver o que era para ver, ele circuncidou a carne do prepúcio, ensinando-nos assim que é necessário destruir a carne. Peças escondidas. Enquanto suas entranhas estiverem escondidas, a maioria dos seres no mundo estão vivos e bem. Se suas entranhas forem expostas, eles morrem, como fica claro pelo exemplo da parte visível de uma pessoa. Enquanto os intestinos de uma pessoa estão escondidos, a pessoa está viva. 83. Se os intestinos são expostos e saem, a pessoa morre. Da mesma forma, enquanto sua raiz está escondida, uma árvore brota e cresce. Se sua raiz for exposta, a árvore murchará. O mesmo ocorre com todas as coisas produzidas no mundo, não apenas as visíveis, mas também as ocultas. Enquanto a raiz do mal estiver escondida, ela é forte. Quando é reconhecido, é desfeito e, se for trazido à luz, ele morre. Por esta razão, a palavra diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Não irá simplesmente cortá-los, pois o que é cortado brota novamente. Em vez disso, o machado vai cavar até cortar a raiz. Jesus arrancou a raiz de todo lugar, mas outros o fizeram apenas em parte. A raiz do mal. Deixe cada um de nós também cavar atrás da raiz do mal dentro de nós e arrancá-la de nossos corações desde a raiz. Será extirpado se o reconhecermos. Mas, se a ignoramos, ela se enraiza em nós e produz frutos em nossos corações. Isso nos domina. Somos seus escravos e ela nos leva cativos para que façamos o que não queremos e não façamos o que queremos. É poderoso porque não o reconhecemos. Enquanto ele existe, ele permanece ativo. Ignorância é a mãe do mal. A ignorância é a mãe de todos os males. A ignorância leva à morte, porque aqueles que vêm da ignorância nem foram, são, nem existirão, mas os que estão na verdade, 84, serão perfeitos quando toda a verdade for revelada. Pois a verdade é como a ignorância. Embora oculta, a verdade repousa em si mesma,
Mas quando revelada e reconhecida, a verdade é elogiada por ser mais forte do que a ignorância e o erro. Isso dá liberdade. A palavra diz: se você conhece a verdade o libertará. A ignorância é uma escrava, o conhecimento é liberdade. Se conhecermos a verdade, encontraremos o fruto da verdade dentro de nós. Se nos juntarmos a ele, isso nos trará satisfação. Coisas visíveis e ocultas. No momento encontramos as coisas visíveis da criação e dizemos que elas são poderosas e dignas e as coisas ocultas são fracas e insignificantes. Não é assim com as coisas visíveis da verdade. Eles são fracos e insignificantes, mas as coisas ocultas são poderosas e dignas. Templo, cruz, arca. Os mistérios da verdade são revelados em símbolos e imagens. O quarto está escondido e é o sagrado dos sagrados. No início, a cortina ocultava como Deus gerencia a criação, mas quando a cortina se rasgar e o que está por dentro aparecer, esse prédio ficará deserto, ou melhor, será destruído. E toda a divindade fugirá daqui, mas não para o Santo dos Santos, pois não pode se misturar com a plenitude pura, luz, e perfeita. Em vez disso, permanecerá sob as asas da cruz, e sob seus braços. Esta arca será a salvação, para as pessoas, quando as enchentes, 85, caírem sobre elas. Quem pertence à ordem sacerdotal pode entrar na cortina junto com o sumo sacerdote. Por essa razão, a cortina não foi rasgada apenas no topo, pois então apenas o reino superior teria sido aberto. Não foi rasgado apenas na parte inferior, pois então teria revelado apenas o reino inferior. Não, estava rasgado de cima a baixo. O reino superior foi aberto para nós no reino inferior, para que pudéssemos entrar no reino oculto da verdade. Isso é o que é verdadeiramente digno e poderoso, e entraremos por meio de símbolos que são fracos e insignificantes. Eles são fracos em comparação com a glória perfeita. A glória que supera a glória, existe poder que supera o poder. Coisas perfeitas se abriram para nós e coisas ocultas da verdade. O Santo dos Santos foi revelado e o quarto nos convidou a entrar. Revelação da semente. Enquanto a semente do Espírito Santo estiver oculta, a maldade é ineficaz, embora ainda não tenha sido removida do meio da semente e eles ainda estejam escravizados ao mal. Mas quando a semente for revelada, a luz perfeita brilhará sobre todos, e todos os que estão na luz receberão crisma. Então os escravos serão libertados, e os cativos resgatados. Cada planta que meu Pai no céu não plantou, será arrancada. O que está separado será unido, o que está vazio, será preenchido. Luz eterna. Todo aquele que entrar no quarto acenderá a luz. Isso é, como os casamentos que ocorrem em segredo e, à noite, a luz do fogo brilha, 86, durante a noite e depois se apaga. Os mistérios desse casamento, entretanto, são realizados durante o dia e a luz, e nem aquele dia nem sua luz jamais se põe. Se alguém se tornar um assistente da câmara nupcial, essa pessoa receberá a luz. Se alguém não o recebe enquanto está aqui neste lugar, não pode recebê-lo no outro lugar. Aqueles que recebem a luz não podem ser vistos ou apreendidos. Nada pode incomodar essas pessoas, mesmo enquanto vivem neste mundo. E quando eles deixam este mundo, eles já receberam a verdade por meio de imagens, e o mundo se tornou o reino eterno. Para essas pessoas, o reino eterno é a plenitude. É assim que as coisas são. É revelado apenas a essa pessoa, não escondido na escuridão e na noite, mas escondido no dia perfeito e na luz sagrada.